Bom dia, o despertar da graça. Meditação matinal de coração a coração, 3 de maio de 2020. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. João 21, versículo 15. Impulsivo, simplório, irrefletido e inconstante. Assim era Pedro em sua sinceridade. Parecia difícil vê-lo como alguém equilibrado. Ora estava em um lado, ora estava em outro. Em seus altos e baixos, nós o encontramos falando quando deveria ter sido melhor permanecer calado. E também fazendo afirmações inspiradas à semelhança do que vimos ontem, ou quando Jesus quis saber o que todos pensavam a seu respeito. Tu és o Cristo. Marcos 8, versículo 29. Ao ouvir o mestre falar da própria morte e do abandono de que seria vítima, Pedro falou: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26, 33. Esse era seu problema. Queria se mostrar forte quando deveria expressar dependência. Então aconteceu o que Jesus previu. Pedro o negou. Tendo caído em si, arrependeu-se e ganhou uma nova chance. João 21, versículo 1. Era noite e a lua brilhava intensamente. No entanto, o ambiente estava pesado. O passado havia sido decepcionante. O presente parecia incerto e o futuro ameaçador. Pedro estava deprimido, moralmente caído. Se é verdade que a pescaria ajuda a relaxar, talvez tenha sido essa a intenção dele quando disse: vou pescar, no que foi acompanhado pelos outros. João 21, versículo 3. A tentativa fracassou. Aqueles pescadores profissionais tentaram pescar a noite inteira sem apanhar nenhum peixe. Contudo, a noite de fracasso chegou ao fim e os raios do sol trouxeram a Pedro mais do que um novo dia. Na casa de Caifás, ele havia negado conhecer Jesus. Mas na praia, naquele alvorecer, o mestre o esperava e orientou o método correto para o êxito na pescaria. João o reconheceu. Pedro se apressou a encontrá-lo. Como precisava daquele momento. Sentiu que Jesus ainda o amava e se interessava por ele. E quando os demais chegaram, o de jejum já estava pronto, preparado por Cristo. E foi desfrutado em um clima de comunhão e normalidade. Foi naquele ambiente restaurador que Jesus fitou profundamente os olhos e o coração de Pedro e perguntou 3 vezes: Você me ama? E tantas vezes quantas o havia negado, o discípulo respondeu: O Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E recebeu a missão. Pedro ainda estava nos planos do Mestre, apesar de suas fraquezas. Aquele encontro é animador para nós, porque nos identificamos com Pedro. Se em Jesus vemos nossas possibilidades, em Pedro nós vemos as nossas fraquezas. E a pergunta de hoje é a seguinte: existe algo que a graça não possa superar? Que o Senhor te abençoe. Tenha certeza da graça maravilhosa de Jesus Cristo em tua vida. Tenha um ótimo dia.